Oi, queridos amigos do YouTube, do Facebook. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui e eu estou aqui para falar com vocês sobre algo que eu conheci agora e eu estou compartilhando, né? Vim aqui compartilhar com vocês porque foi muito interessante essa meditação que eu conheci. Realmente, gente, eu tô tentando colocar aqui em alguns grupos para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação incrível. Para começar um dia maravilhoso. Bom, gente, quem estiver aí assistindo, compartilha com os amigos. Tenha um lindo dia. A gente está começando aqui no Japão, são 6:30 da manhã. E espero que aí onde você esteja vendo, no Brasil, onde seja, tenha uma linda tarde, uma linda noite. E eu vim aqui, eu tô no YouTube e no Facebook, né? Então, amigos do Facebook, pode entrar no meu Facebook e compartilhar, ou o link do YouTube, ou o link do Facebook. E eu vim aqui, então, trazer para vocês essa informação incrível que eu tive hoje, né? A gente sabe que o processo de fazer a vida da gente acontecer igual a gente quer, né? Nem sempre é do jeito que a gente espera, muitas vezes a gente acha que tem que ser difícil, muitas vezes a gente acha que tem que suar muito, tem que ralar muito, e muitas vezes porque a gente acredita que é assim, tem que ser assim. Mas algumas vezes existem algumas técnicas que, se a gente sabe, a gente consegue tirar um pouco desse peso, desse, ai, eu tenho que fazer isso, ai, eu tenho que fazer aquilo. Eu ter que fazer é uma coisa muito pesada para mim. Tem gente que só trabalha assim, né, a base de pressão, mas assim, eu ter que fazer alguma coisa, você pode saber que definitivamente eu muitas vezes não vou fazer, porque eu não trabalho sobre essa pressão. Eu faço as coisas porque eu curto fazer, porque eu gosto de fazer, e é com esse sentimento de felicidade, com essa boa energia que eu quero levar essa informação para vocês nesse momento, tá? Então, a meditação que eu aprendi hoje, eu aprendi com Vishen Lakhiani. Ele é o fundador do Mind Valley, né, que é uma plataforma de ensino de desenvolvimento pessoal somente com pessoas incríveis, tá? Eu não estou aqui para vender o curso dele nem nada disso, tá? Mas é uma plataforma que assim me ajudou muito, né, a ver a vida de outras maneiras, a conseguir, a planejar e a modificar a minha vida, tá? E eu vou compartilhar aqui o que eu aprendi com eles nessa plataforma hoje por sincronia, né? Porque nada é por um acaso, é aquilo que a gente pensa, a gente sente, aquilo que a gente sente, a gente se transforma naquilo e a gente vibra aquilo, e é aquilo que a gente traz para a vida da gente. Bom dia, Joel, buenos dias. Então, assim, a meditação de 6 fases, como o Vishen trabalha, são 6 fases que nós temos que passar para a gente poder estar resolvendo um problema na vida da gente, né? A primeira fase é a fase da compaixão, da gente ver, da gente sentir o amor. Oi, Lucimara, saudades! A gente sentir o amor, a gente se transformar no amor. Então, o primeiro passo, o passo da compaixão, é a gente imaginar, né, a alma, imaginar Deus, imaginar, né, um ser de luz, imaginar o amor em si, né, e a gente, então, visualizar esse amor, captar esse amor para gente, trazer ele para dentro do coração. A gente pode visualizar como uma luz de uma cor, né, que pode ser azul, verde, amarelo, enfim,
uma cor que você se identificar, você traz esse amor para dentro do seu coração, enche o seu coração de amor. Vamos lá, vamos praticar, vamos meditar junto aqui, vamos pensar no amor, vamos sentir o amor, encher o coração de amor. E quando a gente inspirar e respirar, vamos espalhar esse amor pelo corpo da gente completamente. E a gente imagina essa luz espalhando por todo o seu corpo. E a gente respira uma vez mais. E a gente imagina essa luz expandindo para todo o espaço, para todo o quarto onde a gente esteja, ou para todo o ambiente, né? E outra vez a gente inspira novamente e a gente espalha essa luz para todo o edifício onde a gente esteja, seja a casa, seja o apartamento, seja o trabalho. A gente imagina esse amor se espalhando, e aí ele vai espalhar pelo bairro, e você respira novamente, ele vai espalhar pela cidade, pelo país, pelo mundo. Oi, Giovana, bem-vinda, feliz aniversário atrasadinho. Então, assim, a gente inspira e expira e imagina, a gente pode imaginar a bandeira do país, a gente pode imaginar o mapa do país, a gente pode imaginar o mapa do mundo, e a gente emite esse amor, né, para todo o mundo e conecta com todas as pessoas, que todas as pessoas do mundo, elas possam sentir esse amor que a gente está sentindo, que a gente está espalhando, que elas possam, independente da situação que estejam passando, que elas recebam esse amor e que elas possam atuar com esse amor, né? Eu, particularmente, por todos esses processos que está acontecendo no mundo, na Rússia, na Ucrânia, né? Então, eu já foquei ali nessa região, né, no Putin, e mandei esse amor para essas pessoas, porque existe uma frase que diz que quem magoa é porque está magoado, quem fere é porque está ferido. Então, a gente espalha, sente essa luz de amor, a gente manda, emana para todo mundo, para que todos possam receber essa dose de amor, para que todos possam se sentir amados por esse momento, pelo menos, e para que todos possam emanar esse amor para as outras pessoas e mudar esse sentimento, né, nas vidas das pessoas. Esse é o primeiro passo, então, é o passo da compaixão, do amor. O segundo passo, ele é o passo da gratidão. O passo da gratidão, a gente vai pensar em 3 coisas para a gente ser grata na vida da gente, né? Você pode, né, durante toda a sua vida, pensar em 3 momentos que você se sentiu realmente grato ou grata, que você realmente se sentiu muito feliz, muito grata, muito mesmo, assim, que alguma coisa muito inesperada aconteceu e você sentiu grata. Eu, por exemplo, eu sinto muito grata, vou colocar aqui para todos vocês, pela Valéria, pela Cíntia, pela Giza, pelas minhas amigas que me fizeram uma festinha de 15 anos surpresa, né? Aquele momento foi um momento, um dia assim, onde eu queria muito ter tido uma super festa de 15 anos e eu não tive, mas eu tive as minhas amigas que, né, vieram e fizeram uma surpresinha para mim e eu fiquei muito grata com aquilo, porque apesar da gente ter conversado sobre o assunto, eu tinha completamente esquecido e eu fiquei muito feliz de sentir que elas se importaram comigo e que elas dedicaram esse tempo a me fazer feliz. Oi, Maria Alba, tudo bem? Então, assim, esse foi um momento, né, que eu lembrei de cara, assim, nessa primeira vez que eu fiz essa meditação, que eu conheci essa meditação. Foi muito, muito boa essa sensação de gratidão. Uma segunda vez que agora me veio à cabeça nesse exato momento falando com vocês, foi uma vez que o meu carro ele estourou o pneu e eu parei ele para poder trocar e veio uma pessoa, um japonês, né, e me ajudou e trocou o pneu para mim. Eu fiquei muito, muito, muito grata por essa pessoa também, porque
né, por mais que de repente a gente seja capaz de fazer, quando a gente vê que alguém um estranho vem e te ajuda, né, é muito incrível essa sensação, assim, de você ver que as pessoas se importam com o seu problema, né. Então, foi muito gratificante. Então esse é o momento, o segundo passo é esse passo da gente lembrar, pelo menos 3 coisinhas para a gente ser grato na vida da gente, 3 momentos, né. Eu lembrei de 2 falando aqui, né, o primeiro eu lembrei na primeira meditação, o segundo eu lembrei nessa, agora falando com vocês, esse segundo momento, né. Então, assim, é bom a gente lembrar desses momentos e a gente realmente agradecer, agradecer e agradecer, né. São, momentos incríveis, assim, que coisas muito boas acontecem, né. Sou muito grata também pela Kiko, se ela ver essa live, viu, a Kiko, sou muito grata por você, quando você veio morar na minha casa, tudo, e me ajudou com tudo lá. Sou muito, muito grata mesmo por tudo que, você fez na minha casa naquele momento. Depois disso, né, que a gente então lembrar desses sentimentos de gratidão e se encher desses sentimentos de gratidão na vida da gente, a gente então vai lembrar de alguns, momentos para sentir gratidão no trabalho, nas últimas horas, nos últimos dias, na última semana, de, né, 3 momentos então que você teve no seu trabalho, de pessoas ou colegas de trabalho ou situações que você tenha para se sentir grato, né, vamos lá buscar se a gente tem alguma coisa. Esse do trabalho foi um pouquinho mais difícil para mim, porque, eu trabalho, não tenho, né, colegas de trabalho, eu trabalho sozinha, mas, eu consegui, assim, um momento que foi, assim, momento inesperado de, tipo, uma ligação e um cliente que supostamente, né, eu já estava planejando cobrar um valor, e aí devido às condições do processo dele, eu tive que cobrar um valor extra, né, e esse valor extra que eu não estava esperando. Então para mim foi um momento de gratidão, foi um momento: "Nossa, né, que legal a gente, né, receber mais do que o que a gente esperava no momento". Então, vamos sentir esse momento de gratidão pelo trabalho, por alguma situação assim. E o terceiro, né, momento de gratidão é a gente se sentir grata pelo alguma coisa que você é, ou pelo seu corpo, ou pela sua mente, ou pela sua personalidade. Às vezes a gente não lembra, num primeiro momento eu também não lembrei de muita coisa, além da minha personalidade para ser grata, mas a gente, né, se a gente parar para estudar com calma, para ver com calma isso, a gente vai ver que a gente tem pés, tem mãos, né, enquanto que tem muitas pessoas não têm, a gente tem a inteligência, a gente tem a visão, a gente tem a audição, né, porque as pessoas que estão vendo isso aqui ou ouvindo, né, a gente tem isso, então a gente tem, né, essas habilidades para agradecer, enquanto tem muitas pessoas que elas não podem, né, ver, que elas não podem ouvir, que elas têm dificuldade em caminhar, precisa de alguma, né, algum acessório para estar caminhando. Então vamos ser grata por ter, né, um corpo que nos permite ser livres, né, muito mais livres que outras pessoas, né. Ser grata pela mente, por poder aprender, por ter memória, né. Bom, a gente tem muita coisa para agradecer e nem sempre a gente lembra disso. Ser grata pela beleza, pela saúde, né, às vezes a gente esquece também, às vezes a gente se preocupa com uma gordurinha extra, a gente se preocupa com uma celulite, a gente se preocupa com uma espinha, mas a gente esquece todo o resto que a gente tem, né, que para agradecer, tá. Então o momento de gratidão a gente tem esses 3 pontos, né, a gente pega 3 coisas para ser grata na vida, no trabalho e com a gente mesma, agradecer por coisas dentro da gente mesmo. Além disso, depois que a gente então agradece, a gente vai para o terceiro passo, que é o passo do perdão, né. Perdoar é uma coisa às vezes muito difícil,
né. Mais difícil ainda é perdoar a gente mesmo, né, a gente se perdoar por algumas decisões ou por alguma coisa que aconteceu. Então, o perdão, ele é muito importante, e aí a gente vai lembrar aqui de um momento desagradável que marcou a vida da gente, né. A gente vai ver a pessoa que magoou a gente vai ver aquele momento, né. Aí a gente vai falar sobre esse sentimento. No meu caso, né, a primeira pessoa que veio à minha mente fui eu mesma, né. Então, eu visualizei eu mesma na minha frente, a eu do passado, né, porque aquela eu que cometeu aquelas escolhas, né, que escolheu daquela forma e teve aqueles resultados, né, era uma eu que de repente não entendia o que eu entendo hoje, era uma eu que às vezes que estava ferido, né, então a gente olha, né, eu olhei para mim mesma no meu caso, e eu me perdoei por algumas decisões, eu me perdoei por sofrer, eu me perdoei por me sentir vítima, né, porque é uma coisa muito difícil, é muito fácil a gente se sentir vítima, é muito fácil a gente, né, brigar com a gente mesmo, né, fica lá aquela vozinha na sua cabeça te acusando, te criticando, te julgando, né. "Oi Zuleika, bem-vinda". Então assim, perdoar a gente mesmo é uma coisa muito difícil, né, é uma coisa necessária, mas é muito difícil. É claro que nesse momento, você pode lembrar daquilo que mais, te incomodou, né. No meu caso, o que estava a primeira coisa que veio à minha cabeça foi eu mesma, tá. Então a gente deve falar, a gente deve entender, lembrar daquele sentimento: "Olha, aconteceu tal coisa", né. Eu lembrei de outros momentos também, né, que aconteceram e que foram muito marcantes, né. Então a gente falar, a gente lembrar daqueles sentimentos, a gente conversar mentalmente sobre isso, né, a gente sentir essa dor uma vez mais, né, é um processo necessário pra gente depois a gente parar, né, a gente sente, revê tudo aquilo, já para, não, chega, não vamos sofrer mais por isso, né, e aí a gente vai pensar o porquê que aconteceu aquela situação, o porquê que aquela pessoa agiu daquela forma, e o porquê, né, que isso te magoou. Voltando na frase, a pessoa que fere geralmente ela está ferida, né, então ela passou por alguma coisa que você, de repente, lembrou de alguma situação inconsciente dela e ela reagiu inconscientemente, né, eh, por uma ferida que ela já tinha, né. Então, no meu caso, eu como é comigo mesma, é muito mais fácil de eu entender o processo, o que que aconteceu para eu agir daquela forma e para eu me sentir daquela forma, para mim é mais fácil de perdoar. Mas de repente se é com uma outra pessoa, né, a gente entendeu o porquê, por que que ela fez aquilo, né, o que que ela passou na vida dela, que fez ela agir daquela maneira naquele momento. Alguma coisa aconteceu, né, ela estava ferida por alguma coisa, e foi por isso que ela te feriu. Então, a gente, né, vê tudo isso, a gente volta na situação e o que que você aprendeu dessa situação? O que que essa dor te causou? Te fez mais forte? Te fez mais inteligente? Te fez mais sábio? Te fez, né, ver alguma coisa de uma forma diferente? Né, vamos olhar o lado positivo desse aprendizado e a gente então, a gente sente o sentimento de perdão, aí eu me perdoo por aquelas escolhas, eu perdoo fulano, eu te perdoo fulano por suas escolhas, né, e vamos imaginar que a gente está abraçando essa pessoa, né, que a gente está liberando esse perdão para essa pessoa. Bom, no momento vieram 3 pessoas na minha mente aqui também, além de mim, então eu vou abraçar essas pessoas mentalmente, eu vou perdoar, né, e vamos seguir adiante, né. Então, eu sinto muito, eu te perdoo, né, por isso. E aí, né, a gente
dependendo do grau que esse momento, né, do grau de dor que esse momento te causou, às vezes um dia só, uma vez só, isso não será suficiente para você se libertar disso daí, né. Mas essa prática, à medida que você faz essa prática, né, você vai ficando mais leve, você vai ficando mais leve, você vai ficando mais leve, e aí você aquele sentimento vai saindo de você e você vai se livrando dele. É muito bom, gente, essa sensação de você conseguir liberar isso, de você perdoar a pessoa, assim, né, de você conseguir liberar é muito bom. Então, pode ser que demore uma semana, pode ser que demore vários dias, né, depende. É bom você estar repetindo esse processo quantas vezes for necessário, tá. E aí cada vez que você se livra de um desses problemas que estavam aí te incomodando, né, você pode passar para o próximo e para o próximo, para o próximo. Tem pessoas que têm vários, né, na vida da gente a gente vai ter vários nesses momentos, então a gente vai fazendo essas meditações e vai limpando cada um desses aí, tá. Então depois que a gente passou pelo momento do perdão, que é o terceiro passo, a gente vai para o quarto passo, que é o passo da visualização. O passo da visualização ele é muito legal, eu gosto muito, nem sempre a gente consegue visualizar, tem dias que, assim, não dá, não dá mesmo, né, tem dias que a gente tem alguma coisa bloqueando que a gente não consegue, mas o passo da visualização ele é muito importante, né, e quanto mais você praticar ele, mais, né, você vai ficar boa nisso. Então, na visualização, a gente vai sentir, a gente vai ouvir ou a gente vai visualizar, tem pessoas que são mais, outros os outros sentidos do que a visão, né, tem gente que é mais visual. Eu sou visual, mas, bastante visual, mas tem pessoas que têm mais, facilidade em ser auditivo e em ser mais sensorial, assim, de sentir cheiros. A visualização, o que que nós vamos fazer aí nesse passo? A gente vai escolher 3 metas, né, para nossa vida nos próximos 3 anos, né. Dizem que a gente, nas metas de um ano, a gente geralmente a gente consegue exagerar muito, mas diz que geralmente nas metas de 3 anos geralmente a gente subestima o que a gente é capaz de fazer em 3 anos. Então, assim, a gente às vezes a gente consegue muito mais coisas do que aquelas metas, a gente consegue ir muito além das metas que a gente costuma colocar para os 3 anos. Então, a gente escolhe 3 metas, pode ser no campo afetivo, né, amoroso, pode ser trabalho, pode ser, né, pessoal, pode ser família, né, pode ser viagem, enfim. Aí você escolhe 3 metas e visualiza, você fecha os seus olhos e imagina que você está lá realizando tudo aquilo lá. Por exemplo, pode ser uma linda viagem para o Havaí, a gente imagina lá que está surfando, a gente imagina que está tomando um sorvete gelado, a gente imagina que está visitando o vulcão, ou a gente imagina que a gente está com o amor da vida da gente, a gente está vivendo feliz e apaixonadamente, que a gente está casando, para quem não é casado, que a gente está se redescobrindo, né, no caso de para quem já tem o seu parceiro ou parceira aí, que está vivendo um momento, assim, incrível de amor. Eu, escutei um relato esses dias de uma pessoa que ela disse que, né, ela, chegou em um momento do casamento dela que ela pensava em divorciar e de repente, né, as coisas mudaram e eles voltaram, né, a estar bem como na fase do namoro. Então, eh, né, para quem tá pode visualizar isso daí, para quem não tem isso, né, pode visualizar que tá tudo bem, que tá todo mundo muito feliz, que vocês estão curtindo e rindo e, né, feliz da vida um com o outro. Para quem, né, tá na meta do trabalho, aquela que encontrou o trabalho dos sonhos ou que está, né, tendo muito sucesso no trabalho que escolheu, que está muito feliz, que coisas incríveis estão acontecendo. E aí você pode imaginar os amigos, a família, né, todas as pessoas, né, vivendo momentos assim, dias de muita felicidade, de muita prosperidade, de muita
intensidade boa, assim. Então, né, você visualiza ali sua meta, eu já visualizei as minhas metas lá, né, com as pessoas que eu amo, né, é, vivendo a vida dos meus sonhos, na minha casa dos meus sonhos, com os carros dos meus sonhos, enfim, tudo isso a gente trabalha no momento da visualização, a gente viver, sentir o futuro que a gente quer pra gente. Depois que a gente faz essa visualização para os próximos 3 anos, né, para a meta dos 3 anos, a gente passa para o quinto passo, que é o dia perfeito, né. O quinto passo, então, para quem está vendo isso à noite, aí no caso o pessoal do Brasil, seria o dia perfeito de amanhã na sua vida, né. No meu caso, eu fiz isso agora de madrugadinha, e aí eu já visualizei hoje o meu dia, né, como eu quero. Você imagina que você está acordando com aquela disposição incrível, aquele dia maravilhoso, muito feliz, com muita energia, e aí você levanta, e aí você vai fazer as suas coisas, e você toma um café da manhã saudável, e você come gostoso o seu café da manhã, e você: "Oi, Ângela, bem-vinda". E aí você imagina que você tá fazendo as suas coisas, para quem tá indo trabalhar, imagina que tá indo trabalhar feliz da vida, né, que para transformar, para levar felicidade para as pessoas, para levar amor para as pessoas. Para quem tá indo descansar, para quem tá indo curtir, aí no Brasil é sexta-feira à noite, para quem tá assistindo. Então, né, já muda essa energia para a energia de curtir, de estar feliz, de descansar, de estar bem, enfim, né, crie, visualize o seu dia da melhor forma possível, visualize um dia perfeito, imagine cada hora do seu dia, o que que vai acontecendo, as coisas boas que vão acontecendo, as boas notícias que vão chegando, e aí você vai visualizando cada coisa, até o final do seu dia, até o momento que você vai ter aquele descanso merecido e esperado. E aí que você vai ter um descanso maravilhoso, uma noite maravilhosa, com sonhos maravilhosos, né? Para o dia acabar perfeito, tá? O sexto passo é o passo da bênção, né? O passo de você fazer a consagração de tudo isso, a finalização de tudo isso. O sexto passo, você pode fechar os olhos e imaginar que é a luz de Deus, imaginar uma luz dourada, uma luz branca, né? Imaginar, né, um poder maior, o universo, enfim, naquilo que você acredite, né? Na energia, e aí você visualiza aquela luz, né, entrando por todo o seu corpo e desde a sua aura, a sua cabeça, e você imagina essa luz entrando pelo seu corpo e descendo pela sua cabeça, pelo seu pescoço, pelas suas costas, né? Enchendo o seu corpo de luz, né? Passando todo, descendo as suas pernas até os pés, né? Preenchendo todo o seu ambiente, a sua casa. Imagina essa luz, né? Ela então te abençoando, né? Para que tudo isso, para que tudo seja muito, muito, muito perfeito, para que tudo isso já você esteja protegido no seu dia, que o seu dia seja maravilhoso e que nada de ruim possa acontecer, para que tudo de bom aconteça e você esteja protegido de qualquer coisa indesejada nesse momento. E aí, é, esses são os 6 passos, então, né, que eu aprendi do Vishen Lakhiani, que é os 6 passos da meditação de 6 fases, né? São 6 fases da meditação. Então, relembrando aqui, para quem está chegando agora, para quem, né, pegou pela metade, são 6 passos: o passo da compaixão, onde você sente o amor e espalha o amor pelo mundo; o passo da gratidão, onde você lembra de coisas para ser grato na sua vida, no seu trabalho e de você mesmo; o passo do perdão, de lembrar momentos, né, desagradáveis e tudo aquilo que você sentiu, falar sobre isso. Oi, Aline, bem-vinda. E aí você perdoar a pessoa, abraçar a pessoa, ou perdoar a si mesmo, né?
seu pai, sua mãe, enfim, a pessoa que seja, um conhecido, e aí você vê o que você aprendeu desse momento, né, que te magoou, e o que te trouxe de benefício para sua vida, o que te trouxe de bom, e perdoar essa pessoa e abraçar essa pessoa mentalmente, né? E fazer isso até que seja necessário, até que você se sinta bem com essa situação, com essa e cada uma das situações nesse sentido. O quarto passo é o passo da visualização, onde você vai fazer a visualização da sua vida perfeita daqui a 3 anos, né? Escolher de 2 ou 3 metas que você queira alcançar, que são metas que você considere, né, grandes. E depois do quarto passo da visualização, que você vai visualizar, sentir, ouvir tudo aquilo, né, da sua vida, dos sonhos de daqui a 3 anos, você vai passar para o seu dia perfeito. Então, você vai imaginar o seu dia perfeito, desde a hora que você acorda, que você vai acordar super feliz e super disposta, até a hora que você deita, e cada hora do seu dia, cada momento do seu dia, você vai visualizar todo o seu dia, como que vai ser. E o último e sexto passo é o passo, né, da bênção, que ele fala que é o passo de você, então, sentir a luz dourada, sentir o amor de Deus, sentir, né, a energia do universo, seja lá o que você acredite, né, sentir a luz entrando por todo o seu corpo, enchendo o seu corpo, te protegendo de todas as coisas indesejadas e fortalecendo para que realize, né, para que isso se torne realidade na sua vida. E praticar isso todos os dias, né? É uma coisa muito boa. Se você conseguir praticar de manhã e de noite, maravilha. Se você não conseguir, pelo menos à noite antes de dormir, se você praticar esses meditação das 6 fases, você vai ver que você vai conseguir desbloquear muita coisa na sua vida, que você vai conseguir viver, né? Visualizar muitas coisas, que você vai conseguir transformar a sua vida como se você tivesse um mapa, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente fica olhando o mapa do passado da gente, a gente só olha para o passado, para as coisas do passado e só sente os sentimentos do passado, mas é muito importante, né? A gente criar o mapa do futuro da gente, porque se a gente olha para o passado, se a gente está olhando, né, no retrovisor o tempo todo, a gente só tem como ir para trás, a gente não tem como ir para frente de forma saudável. Então, é muito importante a gente criar o mapa do futuro da gente, a gente visualizar, a gente sentir, porque aquilo que a gente vê, a gente pensa, a gente sente, e aquilo que a gente sente, a gente se transforma, naquilo que a gente se transforma é o que a gente traz para a vida da gente. Essa é a lei da atração, é o que a gente atrai para a gente, é aquilo que a gente é aquilo que você pensa o tempo todo, é aquilo que está na sua cabeça 24 horas por dia, é aquilo que você vai trazer para a tua vida. Então é muito importante você conseguir estar fazendo esse processo de visualização do seu futuro, para que você possa estar sentindo, né, planejando, projetando as coisas boas, sentindo e atraindo e materializando isso na sua vida. Gente, um beijão para vocês, né? Eu acredito que essa live ficou um pouquinho longa, mas 30 minutos, mas super vale a pena e, né, coloca aí nos seus favoritos e compartilha com as pessoas que você acha que deve, né, gostar de ter essas informações e pratiquem todos os dias, coloquem aí na sua playlist, né, tá no YouTube essa live também, né, para quem não ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, né, e coloque aí na sua playlist para você poder estar ouvindo e seguindo esses passos e conseguindo fazer uma meditação, né, muito produtiva, resolvendo os bloqueios e trazendo o futuro, né, através das visualizações, tá bom? Beijão para vocês, até a próxima. Eu vou lá viver o meu dia maravilhoso. Tenha uma noite maravilhosa para quem está no Brasil, um dia maravilhoso para quem está no Japão e um momento maravilhoso para quem estiver em qualquer outra parte do mundo, né? Depende do horário que vocês estão assistindo. Beijos, fui!
Superman, super ação, né? Vamos ter pequenas ações para superar todos esses momentos indesejados e aprender e crescer muito mais. Beijo, beijo.